Olá! A sugestão que trago hoje na salita de leitura é para aqueles que gostam de ler livros de autoajuda. Trago um pequeno livrinho e nos termos pequeno e livrinho não há nenhuma depreciação, mas é porque o livro é pequeno mesmo, cabe na palma da mão. Da autoria de Mário Sérgio Cortella, chamado Sabedorias para Partilhar, editora Vozes Nobiles. Neste livrinho, conforme se lê na segunda página, temos 70 ensinamentos selecionados pelo próprio autor de seus livros Qual é a Tua Obra, Pensar Bem Nos Faz Bem e Felicidade Foi-se Embora. Os textos são divididos por temas, que são Ser humano é ser junto, A vida para além de si mesma, Ética não é cosmética, O poder do saber, Virtudes e vícios e essa tal felicidade. E eu vou ler alguns desses textos para vocês terem uma ideia do que vão encontrar aqui. Dentro do tema Ser humano é ser junto, temos aqui o texto Arquipélago Humano. Diz assim: cada pessoa é um universo imenso. A clássica frase nenhum homem é uma ilha continua valendo. Ela faz parte de um poema bastante conhecido do britânico John Donne. Mas, do outro lado, se nenhum homem é uma ilha, cada homem e cada mulher é um mundo. E por mais que essa ideia pareça romântica, ela não pode ser descartada. Samuel Johnson, escritor britânico do século XVIII, considerava perdido o dia em que não conhecia uma nova pessoa, porque conhecer uma nova pessoa significa conhecer um dos modos de ser humano, uma das maneiras de viver a história, uma das formas de se organizar a vida. Se ninguém é uma ilha, nenhum e nenhuma de nós deixamos de ser um mundo em si. E nesse sentido, para que possamos construir uma realidade mais rica, um dia no qual conhecemos outra pessoa é um dia que nos enriquece. Já no tema A vida para além de si mesma, escolhi o texto Rolam as Lágrimas. Diz assim: durante muito tempo, se supôs que o choro era algo a ser evitado para demonstrar bravura e coragem. De maneira machista, chorar era tido como um atributo quase exclusivamente feminino. A frase antiga, ouvida na escola, na rua, na família, tinha algumas variações, porém o mesmo sentido. Homem não chora. Chorar é coisa de menina. Está chorando igual a uma menininha. Essas ideias, felizmente, foram sendo mudadas. O escritor William Shakespeare dizia: o choro diminui a profundidade da dor. Os cristãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, ao citar as bem-aventuranças, lembram de uma delas que está ligada a isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isto é, o choro como possibilidade de sinalizar para as outras pessoas, para aquilo que está à nossa volta ou para nós mesmos, que alguma coisa não vai bem. Já dentro do tema ética não é cosmética, eu selecionei o texto Integridade é bom, que diz o seguinte: o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa correta, que não desvia do caminho, uma pessoa justa, honesta. É uma pessoa que não tem duas caras. Qual a grande virtude que uma pessoa íntegra tem? Ela é sincera. De onde vem a palavra sinceridade? Ela tem várias acepções, mas a mais recente
tem a ver com marcenaria. No século XIX, era muito comum que na marcenaria, aqueles móveis chamados coloniais, quando o marceneiro errava o formão, ele pegava a cera de abelha, que ficava escura, e passava naquele lugar para disfarçar o erro. Sine cera significa sem cera. E uma pessoa sincera é aquela que não disfarça o erro, ela assume. Gente sem sinceridade, em vez de fazer de novo e corrigir, finge que está certo, passando cera de abelha. No tema O Poder do Saber, eu selecionei o texto muito interessante, Duvide de quem não tem dúvida. A pessoa humilde é capaz de ter dúvida, e isso é motor de mudança. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Cuidado com gente cheia de certeza. No mundo de velocidade e mudança, imagine se você ou eu somos cheios de certeza, a dificuldade que isso nos carrega. Claro, você não pode ser alguém que só tem dúvida, mas não as ter é sinal de tolice. Será que estou fazendo do melhor modo? Da maneira mais correta? Será que estou fazendo aquilo que deve e pode ser feito? Duvidar não é desacreditar de tudo, mas isso sim, abrir-se à possibilidade de fazer melhor para si e para os outros. E por fim não, não é por fim, o texto de Virtudes e Vícios, escolhi um muito interessante que se chama Escrúpulo, a Pedra no Sapato. Escrúpulo, palavra forte, necessária, decisiva para nós no dia a dia. Mas quando se pensa nela, nem sempre se traz à tona a origem que carrega. Scrupulum, em latim, é pedra pequena. Nesse sentido, a ideia de quem tem escrúpulos é de alguém que sente algum incômodo, fica embaraçado. É como se dentro do calçado ficasse uma pedrinha o tempo todo, que vai marcando, criando uma fustigação enquanto se caminha, algo que não nos deixa acomodar. Algumas pessoas agem como se não tivessem nenhum escrúpulo, isto é, nada as incomoda. Supõem que tudo o que fizerem será normal, mesmo que seja um desvio, um atalho ilícito, uma condição de escape que tenha uma fratura ética, algo que possa trazer nojo para a vida. E agora sim, por fim, no tema Essa Tal Felicidade, encerro com um texto chamado Compaixão. Tom Jobim, numa de suas canções, fala que é impossível ser feliz sozinho, porque fruir a felicidade sozinho é possível, mas não por muito tempo. Eu consigo até fazê-lo, mas vou me deparar com muitas circunstâncias que anulam essa percepção. Não é que eu preciso pensar apenas em quem está sofrendo em outro lugar, mas é que nós somos não só seres de felicidade, mas somos capazes de compaixão. A compaixão é um sentimento necessário à nossa humanidade, mas ainda bem que ela é bloqueadora da felicidade exclusiva. Não dá para ser feliz com as vicissitudes que estão acontecendo o tempo todo. Porém, a flor também nasce no meio do asfalto, a natureza resiste. De repente, uma planta brota num lugar absolutamente improvável, mas brota e nos anima. Sugestão de hoje:
Sabedorias para Partilhar, da autoria de Mário Sérgio Cortella, editora Vozes Nobiles.